A gente costuma associar a censura à imprensa apenas à ditadura e aos militares, mas esquecemos de que há uma censura bem mais efetiva e subreptícia, que é a censura do poder econômico à imprensa e aos seus principais meios de comunicação, e não só a comunicação, a mídia tradicional ou corporativa, mas agora as mídias sociais, como acabou acontecendo com o jornalista Luiz Nassif, condenado a pagar R$ 10.000 de multa diárias se não retirasse um material sobre o Banco BTG Pactual. Neste material aqui do Brasil 247, Nassif denuncia perseguição judicial movida pelo BTG Pactual, que é aquele banco que está também comprando algumas grandes veículos de imprensa, como a Veja, a antiga Editora Abril e a revista Exame, a maior revista nacional especializada na área econômica. O jornalista Luiz Nassif diz que o GGN, que é o seu site, e também TV, canal no YouTube, vinha publicando reportagens relacionadas à compra de carteiras de crédito de 2,9 bilhões do Banco do Brasil. A operação chamou a atenção por se tratar da primeira cessão de carteira do Banco do Brasil a uma entidade financeira que não integra o conglomerado e pela falta de transparência sobre os possíveis lucros. Sentença contra o Nassif é do juiz Leonardo Grande-Masson Ferreira Chaves, da 32ª Vara Civil da cidade do Rio de Janeiro, que determinou na última sexta-feira que o jornal GGN, editado por Nassif, retire do ar todas as reportagens relacionadas ao Banco BTG Pactual. O magistrado estabeleceu pena diária de 10 mil em caso de descumprimento. A explicação do jornalista Luiz Nassif para a sentença do juiz, segundo ele próprio, em depoimento que deu ontem à noite no seu blog e no seu canal do YouTube GGN, vem daquilo que se convencionou chamar do jornalismo de guerra, que começou na Argentina, lá contra a Cristina Kirchner, depois veio aqui para o Brasil, se envolveu com a Lava Jato e a gente viu no que deu em termos de ruptura constitucional a partir do ano de 2016. Se eu fizer isso, eu me comprometo. E o que está acontecendo hoje é um processo muito complicado. O Brasil, veja bem, o Brasil com esse jornalismo de guerra, que vem de 2005 em diante, com o direito penal do inimigo, você foi arrebentando as instituições. E daí um outro fenômeno que aparece, que é um fenômeno complicado, aí que o BTG está na linha de frente, é a tentativa desses grandes bancos de investimento, não apenas a influência que eles já mantêm sobre a grande mídia, mas começar a bancar constelações de blogs e de sites para disputar também nesse setor. Então você tem o Lema, que apoia um conjunto de sites, o BTG do André Esteves, que andou comprando sites aqui, lá fora, investindo, e tudo. A XP é mais civilizada. Aí ela tem um site financeiro aí que faz operações financeiras, se bem que sempre elogiando os fundos, os fundos dela e não os fundos dos concorrentes. Essa mistura aí que você tem entre mercado aí, e jornalismo para vender produtos. Mas o grande ponto é que quando você começa a interferir nessa linha, é para você nublar o direito de informação. Então, o jornalista se refere a essa ocupação, além da mídia tradicional, da mídia das redes sociais, que é dos blogs, né, dos canais de YouTube que estão surgindo por aí.
Agora, diz o jornalista que existe também o que ele chama de mina de ouro, que é a transação com os bancos de dados. Aqueles bancos de dados controlados por empresas públicas, principalmente. A gente se recorda que, na época da Carmen Lúcia, o Tribunal Superior Eleitoral teria fornecido para a Serasa Experience, que depois substituiu na prática o Serviço de Proteção a Crédito, o famoso SPC, aquele mesmo serviço que em cima, não é, dos consumidores, cada um dos consumidores brasileiros que de alguma maneira tinha problemas com a justiça, a Serasa teria se apoderado de todos os dados do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, dos 130 milhões de eleitores brasileiros, com impressões digitais, número de CPF, número de título de eleitor e outros documentos. Mas não ficou só aí. Esses mercados de banco de dados, segundo o Nassif, está atingindo agora as principais bases de dados das empresas municipais, como a gente vai ouvir aqui na entrevista que ele deu antes ao mesmo blog Brasil 247. Tem uma mina de ouro que surgiu aí com as novas tecnologias, são as grandes bases de dados públicas. Você pega hoje, por exemplo, você pega um banco, que tem o Banco Inter lá, ele tinha 3 milhões aí de pessoas cadastradas, e venderam uma parcela dele por 11 bilhões de reais. É muito dinheiro. Você pega o próprio Google, Facebook, aí o valor deles está diretamente ligado às bases de dados que eles controlam. Então começou uma grande disputa por bases de dados no país por parte de empresas aí que trabalham em Big Data e tudo. E também pelos bancos, pelas fintechs, aí, pelos bancos eletrônicos. Pelo pouco conhecimento que se tem do tema, foram possíveis grandes jogadas aí. Você pega o Serra, um pouquinho antes de sair do governo do Estado, ele cedeu para a Experian, que tinha adquirido a Serasa aqui, toda a base de dados do CADIM estadual, o cadastro aí dos devedores, de graça. Daí você passa alguns meses depois, ele sai do governo, a filha compra um site aí de e-mail marketing, a Virid, revende para a Serasa, Experian por 4 vezes o valor. Para você ter uma ideia do que é esse jogo aí. E daí, por conta dessa falta de conhecimento sobre bases de dados, tentaram todas as jogadas. A própria Experian tentou entrar na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral em 2013. A corregedora topou, provavelmente por não ter informações maiores. Daí a Carmen Lúcia, no último momento, percebeu o jogo, montou um grupo para estudar o tema. E tem muito dinheiro envolvido. Vamos pegar aqui em São Paulo. O Dória entra na prefeitura, tem uma empresa chamada Neoway, que é uma dessas que, montada no Brasil, que passou a valer mais de $1 bilhão aí, por conta desse trabalho em base de dados. O Dória deu toda a base de dados dos funcionários da prefeitura para essa empresa. E ainda o contrato foi feito na forma de cessão de serviços da empresa para a prefeitura. Ou seja, quando ele fazia aquela propaganda das doações de empresas, $1,5 milhão foi da Neoway, ajudando a organizar os bancos de dados nossos aqui. Esses bancos de dados nossos aqui são os bancos de dados que ele passou de graça para a Neoway. Vamos pegar o Deltan Dallagnol. O Deltan, numa das palestras que ele faz, ele grava um comercial para a Neoway. Gravou um comercial para a Neoway. Depois, nas conversas da Vaza Jato, ele diz que a Neoway ofereceu serviços para eles para organizar bases de dados da Lava Jato. E daí nós ficamos sabendo que a Neoway conseguiu, até por informação dele também, conseguiu entrar em várias procuradorias, ministérios públicos e procuradorias da Fazenda, sem licitação. Sem licitação, apesar de ter concorrentes no mercado. Você pega um caso aqui em São Paulo. Um dos sócios dela aí é o pessoal aí do Lema, da Ambev. Aqui em São Paulo, eles fizeram um serviço e ajudaram a detonar uma empresa rival da Ambev. Você pega a prefeitura. Que tipo de serviço que ela pode oferecer? Desde pegar a base de funcionários da prefeitura
e para venda de produtos, até eventualmente tem uma empresa cliente da ANEEL que está tendo problemas com o fiscal X. Eles têm toda a ficha do fiscal. Isso para dar uma ideia do valor de banco de dados. Finalmente, o jornalista alerta para o que ele chama de uma grande estrutura, né, envolvendo aí várias instituições republicanas, inclusive o Ministério Público, para justamente fazer o que ele chama de nublar, não é? Ou tornar, desmoralizar e principalmente ocupar a área das mídias sociais. Mas o que está por trás disso? Quando vem todas essas denúncias lá atrás, todas essas denúncias que a gente fazia o contraponto, você criou um pacto, um tácito aí entre Ministério Público, Procuradoria e tribunais e grandes grupos de ignorar, digamos, o que era as informações que eram levantadas pela imprensa contra-hegemônica aí, justamente para não atrapalhar esse jogo. Então você vou pegar dois casos aí. O ministro Aires Brito vira presidente do STF, depois a ministra Carmen Lúcia. E a imprensa adulando os dois aí, colocando um como grande poeta, outro como grande frasista, que é uma forma de envolvimento. E eles montaram no âmbito do Conselho Nacional de Justiça um grupo em defesa da liberdade de imprensa. Entrava quem? A BERT, a NJ. Eu fui conversar com os dois. Eu falei, sabe um pouquinho, gente, tem hoje outras formas de jornalismo tão legítimas, ou até mais do que o jornalismo corporativo, que não estão contempladas. E esses são os mais vulneráveis. Porque você entrar com uma ação, um valor X aí contra um grande grupo, nem arranha. Contra uma empresa pequena, quebra. Até ficaram de montar, ficaram de incluir, mas nada, nunca fizeram isso. Na própria Procuradoria, quando você tinha as discussões sobre liberdade de imprensa, tudo, só os grupos corporativos. Então, isso aí tudo por quê? Porque montam aquela linha terrível lá em relação à Lava Jato. Aliás, eu tive um debate que o saudoso Audálio Dantas promoveu lá em Tiradentes, onde estava o pessoal da Brage. Uma das repórteres lá falou, mas você está criticando, o que você faria se estivesse em nosso lugar? Aliás, uma boa repórter investigativa, né? Eu falei, a primeira coisa que eu faria seria te contratar para você fazer trabalho investigativo. Isso que vocês estão fazendo é revise. Então, para não atrapalhar, digamos, aquela encenação, em que os princípios jornalísticos foram para o vinagre, eles criaram essa blindagem. O que vem daí, nós ignoramos. Então, eu não tenho responsabilidade. Então, eu tinha a época com aquele rapaz lá, Diego, fazer aquelas matérias mais malucas, e aquilo lá virava um ato uma investigação do Ministério Público. O mesmo jogo que eles faziam nos anos 90. Ou seja, eu passo para o jornalista um conjunto de suspeitas, o jornalista publica, passo em off, o jornalista publica, com base no que ele publica, eu entro com uma representação e com uma denúncia. Então foi uma democracia, o direito à informação foram engabelados aí.